Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN em Arapiraca, 13 horas e 6 minutos. 1h06, anota aí, tá? Hoje, sexta-feira. Boa tarde, Marco Aurélio, que está lá no estúdio. Eu estou direto aqui da Boa Terra. Obrigado também ao Luan, que está tomando conta aqui do som e da imagem. Você sabe que uma vez por mês a gente tem um programa feito aqui diretamente da Boa Terra, né? Boa Terra Chevrolet, que tem essas coisas lindas para você. E ó, para você que está a pé, quero dar um conselho para você. Não continue a pé, não. Tem condições. O Edno, que é o gerente aqui da Boa Terra, tem uma condição exclusiva para você. Ah, Pepes, mas eu não tenho 30% para dar de entrada no meu carro. Não tem problema. Vem para cá, para Boa Terra, vem falar com o Edno. Você vai sair daqui fazendo um grande negócio e também dando uma entrada, aquela entrada que você pode entregar, né? Aquela entrada que você pode dar aqui no seu Chevrolet. Afinal de contas, não é todo mundo que tem 100 anos de Brasil, não, né? Então, passa aqui na Boa Terra, Avenida Governador Simeão Lamenha Filho. Você já sabe onde é que fica aqui, bem pertinho da rodoviária, quase em frente à rodoviária, e tá tudo certo. Tempo e temperatura agora na nossa cidade, deixa eu pegar aqui, 31 graus agora, possibilidade de chuva 0, apesar do tempo estar bem nublado aqui, né? Umidade relativa do ar em 45% e ventos a 21 km por hora, tá certo? E hoje, gente, o tema que a internet toda está falando, né? Aqueles bebês reborn, né? Renascidos, reborn, born do inglês nascer, reborn é renascidos, tá? E a gente colocou um tema muito bacana, espero contar com a sua participação e sua audiência. Pedir ao Marco Aurélio que coloque a enquete no ar aí. O que é que você acha dos bebês reborn? É inocência ou é insanidade? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com a psicóloga Jessirane Amorim, que já está aqui comigo. Antes da gente começar, apresentar para você, tá aqui a Bela e tá aqui a Fera, todo rasgado, né? Mas, gente, antes de começar essa entrevista de hoje, já está na tela aí, tá certo? A nossa enquete, tá? Você acha normal essa onda dos bebês reborn? Então você coloca sim ou não aí no NN Play, no nosso canal no YouTube. E no final do programa a gente vai dizer aqui qual foi o resultado. Gente, olha só, eu separei aqui algumas coisas, algumas manchetes que apareceram no Brasil de alguns dias para cá sobre esse assunto. Vamos lá, alguns casos aqui. Mulher tenta embarcar com bebê reborn no colo e causa confusão no aeroporto de Confins, Minas Gerais. Agentes da segurança acionaram o socorro ao pensarem que se tratava de um recém-nascido desmaiado. A mulher se recusou a informar que era um boneco, dizendo que não queria que ele acordasse. Essa é uma manchete verdadeira. Vou ler outra manchete verdadeira para você. Caso em um shopping de São Paulo. Uma mulher entrou numa loja pedindo leite morno para o filho, entre aspas, que era um bebê reborn. Quando funcionários perceberam que era um boneco, a cliente se exaltou e chamou a polícia, alegando discriminação. O último caso. Uma senhora em Salvador realiza chá de bebê e batizado para um bebê reborn, com direito a padrinhos, bolo, decoração e lista de presentes. O evento viralizou e dividiu opiniões sobre saúde mental. Jessirane Amorim, psicóloga, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores.
É sempre uma satisfação imensa, André, receber os seus convites. E hoje a gente está partilhando um pouquinho sobre essa linha tênue entre a saúde mental e a insanidade frente a essa transferência de relação afetiva para os bebês reborns, né? Então, você trouxe três manchetes aí. Hoje, assim que eu acordei, abri lá no CNN, estava trazendo mais assuntos, mais situações problemáticas. O Informorning também estavam trazendo situações caóticas que estão existindo na sociedade frente à busca pela justiça em divisão, né, da guarda do bebê reborn. Então, assim, realmente são situações que estão mexendo com a psique, e a grande questão é até que ponto as pessoas que estão tendo seus bebês de coleção, elas estão tendo a consciência sobre que é um bebê ou se é uma transferência e uma ruptura com a realidade para aquilo que ela identifica como um filho legítimo, como um ser que possui vida, sentimento e uma resposta frente à própria emoção depositada. Então essa é a grande incógnita, como é o nível de compreensão mental, nível de saúde das pessoas que geram todo esse desgaste emocional frente a transferências afetivas aos babies reborns. Perfeito, quero mandar um abraço aqui para dona Maria Amorim, que está aqui assistindo a gente, né? Mãezinha, né? Minha mãe. Pois é. Seu Mário com certeza está assistindo a gente aqui, eu já vou votar. Com certeza. Eu vou votar, eu posso votar aqui, né? Eu sou âncora do programa, mas eu posso votar também. Um abraço aqui, a nutricionista nutricionista Amanda Barbosa, o Carlos André. O Carlos André está aqui, é uma louca, não tem o que fazer. A Amanda diz assim: eu vou nem comentar sobre as atitudes dessas mulheres. Seu Mário Amorim, que está aqui também, boa tarde. Pois é, vota aí na enquete, tá certo? No final a gente vai dizer aqui. Depois eu digo o que eu acho, para depois, né? Vamos lá, Jessihane. Psicologicamente, existe uma linha entre o uso terapêutico desses bonecos e um comportamento patológico, um comportamento doentio? Olha, o uso que vem efervescendo atualmente, existe um traço patológico muito forte, tá? As bebês reborns, elas começaram a chegar no Brasil com grande impacto em 2020. Em 2000, no ano de 2000, ela já começa por aí. 2000. Anos? É 2020, André. Vou dizer isso já. Tá. É 2000, é 2020, tá? Mas ela era uma boneca de coleção. Ao longo do tempo, ela foi sendo aprimorada, tá? Então, a gente tinha aquele bebê muito parecido com um bebê humano, mas ele não era tão realista e não trazia uma resposta de piscar os olhos. Mas muitas mães, elas já buscavam ali um acolhimento. Tem uma novela muito antiga, André, que vale a pena a gente fazer esse link, que eu acho que muita gente já assistiu. Eu acho que eram alguma das Marias que acontecia na Thalia, não tem? Ou era Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes, Rosalinda, mas que ela perde o bebê e ela tá ali numa linha de perda da sanidade mental e ela busca uma boneca para ter o acalento do luto. Então ela traz a boneca como se fosse uma boneca real, como se fosse a filha dela. E a gente percebe o traço da mentalidade dela que não está dentro do patológico, está numa compensação para uma grande perda, uma frustração ou até mesmo uma resposta positiva frente a um quadro pós-traumático. O que não é fato. Então, nessa novela, a Thalia tem a sua bebê roubada, então ela pega uma boneca e diz: é minha filha, e trata como se fosse. Então, a gente já vê que essa percepção, essa análise, esse olhar já existia muito antes, só que a febre começou agora. A gente começou a estourar, por quê? Porque a gente saiu do olhar do colecionador. Não significa que todas as mulheres que têm um baby reborn, elas tratam o bebê como uma realidade, mas hoje a febre que está acontecendo é essa transferência e tornar vida a um boneco e trazer um comportamento disfuncional no dia a dia, como enfrentar a fila para ter atendimento pediátrico, todas essas rotinas. E numa clínica pediátrica. E numa clínica, exigir atendimento. Ocupar o local de uma pessoa real, né? Se é que se pode dizer isso, de que um boneco, enfim. Estacionamento. Isso, a minha próxima pergunta, porque você, na realidade, você já respondeu, né? Você já falou aí das novelas aí
das Marias aí. É comum o uso dos bebês reborn em terapias, aliás, desculpe, pulei aqui a pergunta. Há casos clínicos de pessoas que substituíram o luto de um filho perdido por um reborn? Isso pode ser considerado saudável? Você já falou para mim, Jéssica, em outras oportunidades aqui, que a gente precisa viver o luto, é preciso passar pelo luto. Nós nos conhecemos assim. E chegou um momento que você disse assim, André, eu sei que essa pessoa era muito importante para você, mas agora já tem um certo perigo ali. Então passou desse tempo, se eu não me engano 3 meses, já começa a ter uma coisa de patologia, né? Foi ali que nós nos conhecemos, e eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de tê-la conhecido e de desfrutar da sua amizade. Então, vamos lá. É comum e há casos clínicos de pessoas que substituíram o luto de um filho perdido, filho real, por um boneco, por um bebê reborn, e se isso pode ser considerado saudável. Olha, André, eu vou responder e não vou fechar a resposta. Por quê? Dentro do campo da psicologia, a gente tem mais de 200 abordagens. Mas dentro da psicologia, que é ciência e profissão, pode haver determinadas situações, um treino de aproximação sucessiva ou fechamento de um ciclo, que pode ter ali uma intervenção de despedida, de fechamento. Mas a substituição do enfrentamento do luto para trazer um bebê como se fosse dentro da realidade, no campo da psicologia, não. Porque a gente entende o adoecimento e o prejuízo que é tirar você da realidade, por mais que você tenha que enfrentar situações de frustração, para ir para um campo imaginário. Se a gente retira a pessoa da dor que ela precisa enfrentar, a psicologia ela vai trazer o foco para enfrentamento do problema, desenvolver um repertório para enfrentar o problema. Se eu substituo aquele luto por um objeto para que você não enfrente seu problema, você jamais vai sair daquele quadro clínico. E aí você pode viver aquilo ali como se fosse uma realidade tão forte, tão intensa, que você pode entrar numa ruptura com a realidade. Ou seja, começar a desenvolver quadros psicóticos. Então, isso é muito prejudicial. A psicologia, ela é uma ciência, ela traz uma seriedade nas intervenções. Então, fazer a substituição, tirar você de um cenário a qual você deve enfrentar para substituir por uma boneca a qual você minimize as suas dores emocionais, não é eticamente uma prática clínica. Não é. E nunca foi. E pela psicologia, a seriedade da profissão jamais será. Como a sociedade pode lidar com pessoas que andam com esses bonecos no colo, trocam fraldas em público ou simulam amamentação? Tem outra questão, essa que eu vou perguntar agora também, corroborando com essa pergunta, não está aqui. Mas tu já imaginou? Provavelmente isso não vai acontecer. Por quê? Porque esses bonecos, eles têm um alto custo. Estava pesquisando o preço ontem. Variam de R$ 269 a R$ 1.400 um bonequinho desse. Quanto mais caro, mais perto da realidade eles se mostram. Né? Depois até vou pedir o Marco Aurélio para colocar nas telas aí, alguns demôniozinhos desse aí. Bota aí, Marco Aurélio, um demônio desse aí na tela, para o povo se assustar. Eu vi esse negócio daquele ali, mas o que eu quero perguntar é o seguinte: você já imaginou? Você está num ônibus, você está sentado, o ônibus está lotado, chega uma pessoa dessa com um boneco desse no colo e diz: se levanta que eu estou com um menino no colo. Eu fui educado, no meu tempo de criança, para pessoas com deficiência visual, locomotora, pessoas grávidas e pessoas idosas. Eu me levantava para ceder o meu lugar, e mulheres com filhos no colo. Sim. Gente, eu vou passar a resposta para você, Jacirane. Eu não sou especialista. Como é que a sociedade pode lidar com essas pessoas que trocam as fraldas, né, que colocam os meninos no colo e simulam que estão amamentando, e inclusive usurpando o lugar de uma pessoa real? Olha, André,
É uma camada ainda muito complexa para a sociedade. Por quê? Porque está todo mundo descobrindo agora qual é o limite empático e qual é a posição empática. Porque, por mais que a gente fale que a empatia ela é necessária e essencial, a gente vai ter que ter um cuidado para essa empatia excessiva, ela não ser um reforçador de um comportamento disfuncional. Tá? Então, assim, a gente vai entender o cenário, a gente vai buscar entender ali qual é, de fato, a situação mental, emocional daquela pessoa, mas também a gente vai precisar, de uma forma gentil, ter firmeza para alguns cenários. Porque algumas pessoas, elas vão estar psicologicamente adoecidas. Outras pessoas tendem, tá, a tirar proveito de uma situação para ser favorecido. Exemplo, nós temos às vezes, não tem um processo eleitoral? A gente tem pessoas que alugam crianças, você já viu isso? Que pega a criança dos outros, que paga um lanche, alguma coisa, para furar a fila. Então, a gente já lida com essas problemáticas de formas eventuais. Porém, as mães de bebê reborn, elas vão vindo com isso com mais recorrência. É diferente de um colecionador. Há mulheres que são colecionadoras. Elas têm plena consciência de que é uma boneca e aí ela coleciona como se colecionasse figurinhas. Mas ela não faz uma projeção da realidade frente ao bebê reborn. E aí a sociedade, a gente ainda vai entender, para entender o nível de consciência, o nível de saúde mental que essas mães estão, para a gente poder também ter um posicionamento mais seguro, mais firme e empático. Mas não empático a ponto de reforçar um comportamento disfuncional. Porque em alguns comportamentos disfuncionais, André, por isso que é importantíssimo a gente entender o contexto. Em um nível totalmente disfuncional, quando a gente vai ser excessivamente empático, a gente reforça a pessoa a estar numa linha de adoecimento. Então, em vez de tirar e trazer ela um pouco para a realidade, a gente acaba reforçando e ela pode se perder de si, porque ela criou um mundo paralelo e esse mundo só existe na mente dela. Perfeito. A nutricionista Amanda Barbosa faz uma observação aqui. Gente, você pode opinar, tá? Estamos ao vivo aqui pelo NN Play, nosso canal no YouTube. A gente está falando sobre bebês reborn, inocência ou insanidade. A inocência da pessoa, tá? Que faz o uso desses bebês e os faz querer torná-los reais, tá? Ela faz uma observação aqui que eu iria fazer. Eu fico muito feliz de não ter feito. Viu, Amanda? Porque é exatamente isso que eu penso. Olha aqui, a Amanda diz assim: em um mundo onde tantas crianças precisam ser adotadas e recebem esses carinhos e cuidados, e tem gente que precisa fazer isso com bonecas. Eu podia fechar o programa com isso. A gente ainda tem quase meia hora aqui, mas a gente podia palacrar, né? Porque, só para vocês terem ideia, existem notícias, Jessiane, que eu gostaria de não ouvir nem ver. Uma das notícias que me deixou profundamente abalado na semana passada, profundamente abalado, né? Foi de um casal que adotou uma criança aqui em Arapiraca. Isso foi matéria nacional. E depois devolveu a criança. Você soube disso, né? O que eu vou falar agora é forte. É muito forte. Eu perdi minha mãe aos 7 anos de idade. Eu tive a sorte de ser criado por uma tia. A minha tia me criou. Se não, eu não sei o que teria sido. Eu estava morando em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Minha mãe morreu lá, né? Mesmo eu sendo adotado pela minha tia para me criar, que foi minha mãe até os 22 anos, quando ela também veio a falecer, vocês não têm ideia do que é você crescer órfão. Vocês não têm noção do que é você querer chamar de mãe e não conseguir, e não sair. Eu nunca chamei a minha tia de mãe. Nunca chamei. Então, eu quero mandar um abraço aqui para o Leozinho Matias, lá da Toque Vídeo. Leozinho, um grande abraço para você, para toda a sua equipe. Não esqueci, tá feito aí o registro, tá? Um abraço também para Tiziana Belo, que é diretora aqui da Procriança, Pediatria 24 horas. Eu não posso dizer, né, Tiziana? Eu não posso falar, mas eu tenho vontade. Tenho vontade. Mas, né, vai que
Então, vocês entenderam? E você imagina uma criança que foi adotada, foi acolhida, foi colocada numa escola aqui em Arapiraca, uma escola particular, né? E de repente, como um objeto, como um reborn, é devolvido. Não, esse modelo aqui não. Vocês entenderam? Então, muito bem colocado, Amanda, a sua frase aqui. E eu me senti profundamente impactado com o que você falou. Deixa eu ver aqui agora a pergunta aqui. Tá. Quando o carinho vira obsessão, quais sinais indicam que o envolvimento com o reborn se tornou prejudicial à saúde mental? Justamente quando a gente faz esse rompimento. Olha só, a Amanda trouxe uma percepção extremamente importante, só que existem algumas camadas aí, André. Tá? Quando ela diz bem assim, mas tantas crianças precisando ser adotadas, ser acolhida, só que a gente está, infelizmente, enfrentando um momento onde o ser humano tem uma baixa tolerância à frustração, onde o ser humano, ele começou a entrar numa cultura de anestesiar a dor, dele ter medo da perda, dele ter a necessidade de um controle excessivo. E eu vou dizer firmemente enquanto mãe, André, a gente tem a sensação de impotência enquanto mãe o tempo inteiro. Porque não dá pra gente proteger os nossos o tempo inteiro. A gente não tem controle do tempo, a gente não tem controle de nada. E isso faz parte do saudável, do habitual, da nossa vida. E muitas mães, e é por isso que é importante ouvir a mentalidade dessas mães de bebê reborn, qual é a fuga da realidade que elas estão enfrentando. Tem muita criança aí, tá? E aí tem algumas narrativas, André, que eu fico muito impactada, Amanda, que acaba reforçando esse comportamento disfuncional da sociedade, é que a criança, quando ela é adotada, ela jamais vai respeitar o pai ou jamais vai ser como uma criança consanguínea. E muita gente tem medo da adoção. Eu já tive algumas intervenções, André, na casa de passagem, já tive algumas intervenções em orfanato, e eu ouvia muito do conselho tutelar, eu ouvia muito das mulheres, da equipe que cuidava dessas crianças, e a narrativa é: essa criança é muito grande, mas e se essa criança rejeitar? E se essa criança foi assim? E se os pais voltarem? Então surgiam vários medos que a sociedade hoje, com a deficiência de repertório de enfrentar, começou a buscar estratégias fora da realidade para exercer controle sobre a própria frustração ou sobre o próprio medo. Então isso é um prejuízo absurdamente gigante, porque a gente não está vivendo no mundo real pela necessidade de anestesiar a dor. A ausência de repertório para enfrentar problema está fazendo com que a gente queira uma fuga, mas essa fuga, ela gera vazios, e esses vazios querem ser preenchidos com coisas que estão dentro do nosso controle. E eu digo coisas, porque o bebê reborn é uma coisa, é um objeto, ele não é um ser vivo, não é um ser pensante, não é um ser de consciência. Mas a mãe, a mulher que coloca ele nessa posição, ela está perdendo a consciência do que torna a gente humano. Que esse é o grande desafio, André. Nós, como todos os seres vivos, e os animais são seres pensantes, por mais que a gente teime em dizer que são irracionais, os animais, André, são seres pensantes. A diferença é que nós somos os únicos seres vivos que temos consciência da nossa própria consciência. Então nós temos consciência de que a gente existe, nós temos consciência de que a gente erra, nós temos consciência que nós somos agentes de transformação, e é isso que torna a gente humanos. E é a partir do momento que a gente perde essa consciência sobre o que é real e o que é imaginário, aí essa é a linha onde a gente cruza para a insanidade. Então, se eu estou vendo ali um bebê, tá, numa tentativa de trazer ele para a realidade, como a história do Gepeto e o Pinóquio, tá, trazer ele à vida e dizer que é um menino de verdade, eu estou realmente trazendo ali uma disfunção dessa realidade. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para a dona Alba Albuquerque. Ela diz assim: parabéns por esse assunto maravilhoso. Parabéns, Norinha. Minha sogra. Pois é, sua sogra. Ela diz assim ainda: estou muito emocionada com esse assunto. Eu também, dona Alba, pode ter certeza, né? Principalmente por tudo que a gente está ouvindo aqui. E parece que
nós não combinamos as perguntas, tá, gente? Muito dificilmente eu compartilho as perguntas que eu estou ou vou fazer para os meus convidados. Eles são especialistas, então eles estão preparados para todas as perguntas que eu vou fazer. E olha a minha próxima pergunta aqui. É possível que o uso de bebê reborn esconda traumas profundos não tratados, como rejeição, infertilidade ou solidão extrema? Sim, com certeza. E não somente o bebê reborn. Às vezes, um padrão comportamental, um outro objeto, um excesso de uma atividade. Gente, todo excesso ele esconde uma falha. Tá? Uma falta, uma dor nossa. Então, imagine, André, quanto tempo eu tenho um filho, você tem 2 filhos. Quanto tempo a gente dedica a um filho? Muito tempo. O que for necessário. O que for necessário. Agora, como posso eu, no meu tempo de vida, dedicar esse mesmo tempo que eu dedico a um filho que tem vida, que é um ser pensante, a um boneco? Porque eu estou trocando fralda, eu estou levando ao pediatra, eu estou brigando por vaga no estacionamento, eu estou tornando isso real. Esse é um desejo latente, mas dentro de uma deficiência de realidade, porque isso não é real, não está acontecendo. Essas brigas, e já está tendo brigas, eu achei muito assim... muito delicado o fato de já terem pais de bebê reborn querendo entrar na justiça para dividir a guarda. Eu compartilhei ontem no meu Instagram, no Saúde em Foco, tá lá no Stories, eu espero que ainda esteja, uma advogada relatando essa situação, que foi procurada por uma suposta mãe de bebê reborn, porque se separou do pai, né, mas que pediu a guarda Gente, a justiça da gente já não funciona direito, né? Já é um negócio lento. Aqui para nós, né? Você entre na justiça contra alguma coisa, Deus nos acuda para você resolver. Eu estou falando isso por experiência própria, né? E com certeza você tem uma história com a justiça aí que demorou demais, que é muito morosa, a gente já sabe. Talvez pelo excesso de processos e talvez também por algum outro fato que é melhor eu não ficar calado e não dizer nada aqui, né? Mas, na sua opinião, esse fenômeno é mais uma expressão de carência emocional ou uma nova forma de escapismo da realidade? Porque, Jessiane, quando a gente fala nisso, nós estamos falando também numa geração Z. A gente saiu de uma geração, aliás, saímos não, a geração neném, né? Já ouviu falar dessa geração neném? É a geração que nem trabalha e nem estuda. Agora estou ouvindo. E também não faz porra nenhuma, né? Não faz nada. Você com certeza você conhece alguém assim. Desculpa aí, escapou aqui, mas tinha que ser assim mesmo, tá? Você conhece alguém assim. Você quer ver um negócio? Eu tenho uma amiga e ela é divorciada. E às vezes e todo mundo que é divorciado, às vezes quer uma costelinha, quer encontrar alguém, né, e tal. Ela diz assim: André, eu começo a conversar com um cidadão. Quantos anos você tem? 40. Você mora com quem? Não, eu moro com meus pais. Ela disse: André, ali acabou tudo já. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Eu estava jantando ontem com um casal de amigos e eu estava dizendo: gente, no meu tempo de criança, o cara com 25 anos, ele já era homem, adulto, e já tinha responsabilidade. Entendeu? Entendeu o que eu quero falar? Então, se pega uma pessoa de 25 anos hoje, com essa geração Z, tá? A geração Z, você procura aí na internet, no Google, o que é a geração Z. Se eu não me engano, é a geração de 95 para cá. Salvo engano. Me corrija aí se eu estiver errado. Mas, um abraço aqui para o Marcelo Severino, tá aqui dizendo muito bom, obrigado. Mas é uma geração que não quer nada com nada. É uma geração que teve um cara que vendeu um terreno com passagem de ida para Copacabana para assistir o show da Lady Gaga. Eu vi. E voltou a pé, não sei nem se ele chegou em casa ainda. E vendeu o terreno sem a mãe saber. Se tu fosse meu filho, bicho. Mas olha, André,
O que acontece? A gente vai ter que trazer, ainda hoje, por ter um assunto que ainda é muito novo, a gente ainda não acessou os estudos da mente dessas pessoas que estão fazendo essa projeção, né, trazendo uma nova realidade, porque é importante, em nível de estudo, a gente entender se há um padrão, se há um modo operante, se não há um modo operante, mas o que faz essas pessoas, porque elas estão entrando tanto para essa linha que não é saudável, vale a pena reforçar. Uma coisa é um comportamento funcional, a consciência de que é um boneco, outra coisa é você modelar a sua realidade frente, bem como hoje cabe das grandes instâncias, tá? Cabe dos profissionais começarem a entender, se dedicar muito mais ao assunto para começar a amadurecer e avaliar quais são os prejuízos reais que esse impacto pode acontecer na sociedade, bem como a posição da justiça também vai ser necessária para estabelecer o limite do que é legislativo, o que não é. Não tem nem nada na legislação, inclusive até Rafael Gonçalves, que é um advogado muito conceituado no Brasil, ele faz até um post, né, falando sobre os direitos das mães de bebê reborn. E aí você vai passando e chega à conclusão que não tem nenhum. Porque não é constitucional, não é um ser com vida, não é um ser de direitos. Então, essas pessoas elas vão ter que ser educadas novamente e trabalhar a consciência delas de que elas estão precisando de outro suporte. Que está tudo bem ser colecionador das bonecas, mas entendendo que é uma boneca. Outra coisa é você trazer uma realidade para aquilo e moldar a sua vida. Porque você começa, imagine, André, agora eu tenho uma vida para cuidar de uma boneca, e aí como é que eu lido com a realidade, com as relações reais? Como é que agora eu vou obrigar todo mundo a entrar dentro da minha percepção? Se a minha percepção ela rompe com o que é a realidade e com o que é o saudável. Então, sim, as grandes instâncias, os jurídicos, profissionais de saúde vão precisar trazer esse assunto com responsabilidade, porque querendo ou não, nós estamos lidando com psiques de pessoas que podem estar adoecidas, bem como a gente pode lidar com psiques de pessoas que só está tirando uma graça, um proveito, não está realmente envolvido afetivamente, tá? Então a gente vai ter que ter esse cuidado, porque pode ter e deve ter uma camada de mães, de mulheres adoecidas e pode ter outras que só estão indo na resenha, na brincadeira. Agora, de geração Z ou não ser de geração Z, eu acho que hoje está muito mais misturado as gerações aí, porque eu já vi mães de bebê reborns de 20 anos, de 25, como eu já vi mulheres de 40, de 47, de 50 anos fazendo essa ruptura. Então, eu acho que vai muito além de somente uma geração, mas que as gerações mais recentes, elas estão sendo gerações mais frágeis para solucionar problemas e se desenvolverem, isso é fato. Você sabe o que eu estava pensando? Eu estava discutindo esse assunto ontem com minha esposa em casa, e eu acho que sabe onde é que isso vai parar? Ou melhor, isso pode parar. Você já imaginou se agora eu tiver uma mulher reborn? Tem doido pra tudo quanto é coisa, pô. Tá? Você tá pensando aí que... Não, você já imaginou? Aquela menina lá, como é encalhada, né? Que fala, ou o cara encalhado, que não conseguiu ficar com ninguém. Não, eu vou comprar uma boneca reborn. É uma mulher reborn agora. Aí o cara coloca ela no carro, o cara vai, compra aqui, vem aqui na Boa... Aproveita, vem na Boa Terra, né? Vem comprar o seu Chevrolet aqui. Mas tu, em vez de trazer uma pessoa de carne para dar a volta no teu carro mesmo, tu vai trazer uma boneca, bicho. Tu vai botar ela de lado ali. Não, a minha esposa, essa daqui, viu? Olha, né? E o negócio lá. Ou o contrário. Ou a mulher vai e compra um homem reborn. Eu não duvido não, tá? Com tudo que está acontecendo aqui. André, mas a gente já tem casos, não de homens e mulheres reborns, mas de pessoas, principalmente foi na Ásia, se eu não me engano, foi na China, no intervalo a gente procura, mas que casou com um holograma. Eu acho que é holograma, né? Aquela projeção. Pronto, casou com um holograma. Pessoas que estão casando sozinha.
tá? Eu vou casar comigo mesmo, eu faço a cerimônia, eu faço toda a festa para casar comigo mesmo. Então, o problema é a naturalização e o reforçador social. Tem pessoas que têm ganhos com isso. Quando eu caso sozinha comigo mesmo, aí eu venho numa geração digital onde eu ganho muitos reforçadores, muita gente reforçando, achando lindo, achando empoderado e não se atentando aos prejuízos mentais que podem estar acontecendo. É disso que eu estou falando, é disso que eu estou preocupado, entendeu? Porque, tá bom, e eu queria, Jéssica, que você conseguisse traduzir para mim. Quero mandar um abraço aqui para Yolanda Feitosa, a minha querida Yolanda aqui do Laboratório Lacel. Um grande abraço para você, Yolanda. Ela diz assim: isso é uma loucura. Não foi eu que disse não, viu, Valéria? A Valéria tá me dizendo aqui que eu chamei o povo de doido aqui e a Jéssica olhou para mim meio assim. Mas aí é a Yolanda que falou aqui, tá? Se a Yolanda falou, é a percepção dela. Isso. Então, o que eu quero que você me entenda é o seguinte: eu entendo, tá, gente? Eu tô entendendo que a carência afetiva, ela pode levar a gente a diversos lugares. O meu questionamento, Jéssica, é o seguinte: quando essa carência, ela é algo que não é patológico, que não é doença, que eu não me torno doente, sim, entende? É aquele cara ou aquela cara, e a gente vê muito isso por conta dos feminicídios que acontecem aqui. Vamos lá, hipoteticamente, você é minha namorada, eu sou seu namorado, você chega pra mim e diz assim: não quero mais não, tu. E aí eu decidi que ao invés de terminar ali, eu vou terminar com você e a sua vida. Entende? Então, eu queria trazer essa percepção para pensar que a pessoa que pega um boneco e que quer gerar vida nele, como Deus gerou na gente lá no Éden, né, com o sopro da vida, né, quais são os caminhos limítrofes e o que pode acontecer com essa pessoa, que ela tem uma vida ou pode ter uma vida de padrão fora do eixo, fora da realidade. Andrés, se acontece isso, você vai ver pessoas extremamente disfuncionais, pessoas muito mais antissociais, pessoas improdutivas, pessoas que não vão compreender a nossa própria linguagem, por mais que falemos o mesmo idioma, tá? Então, não tem... essa é a grande preocupação. Essa é a maior preocupação para a gente do campo da saúde mental. É o cruzar dessas pessoas para a insanidade mental. Essa ruptura da realidade é uma das maiores preocupações. Só que tem um agravante. A gente vai ter uma segregação. Porque essa pessoa que faz essa ruptura com a realidade e ela está naturalizando, normalizando essa realidade, ela não está sozinha. Ela tem um grupo também que reforça isso, tá? Então esse grupo, eles vão se apoiar e eles vão ficar em o que a gente chama de um grupo isolado da sociedade, mas é um grupo adoecido. Um grupo totalmente adoecido, onde eles se reforçam entre eles. Os prejuízos reais, a gente só vai saber quando eles começarem a existir. Mas que a gente vai criar uma zona maior de adoecimento, de pessoas improdutivas, de pessoas com a incapacidade de racionalizar e gerar transformação, a gente vai. Quero mandar um abraço aqui para a Jaine Araújo. Ela diz assim: assunto importantíssimo, parabéns, Jéssica, e ao programa, muito obrigado. Outra coisa, Jéssica, o que a gente pode fazer para trazer essas pessoas à realidade sem machucá-las, sem magoá-las, sem feri-las? Afinal de contas, a percepção que eu tenho é que elas podem estar num certo transe e você não consegue comunicar com alguém que está em transe abruptamente, violentamente, né? Eu falo isso até porque eu tenho vontade, né? Eu vi isso, um negócio desse, a ideia que eu tenho, eu digo, rapaz, é louco o negócio. Mas acontece que não dá para ser assim. A gente não vai poder tratar as pessoas de forma sem cordialidade. A gente vai ver, né? E vai ficar da gente. É como a primeira pessoa que você viu de piercing na vida. Você já teve essa ideia? Uma vez, eu morava em Brasília, isso foi em 92. E aí, eu entrei no ônibus e eu jurava pra tu que eu tinha entrado uma arara no ônibus.
Mas não era um punk, ele tava com o cabelo todo vermelho, azul aqui, aquele cabelo assim, né? Era um punk. Eu falei, é o Pica-Pau. O Pica-Pau entrou aqui no ônibus, né? O cara com o cabelo de toda cor. E eu, como nordestino, né? O Paraíba na cidade grande, só quem olhou pro cara fui eu. Ninguém olhou pra ele. E só quem olhou pra ele fui eu. Por quê? Porque a gente não tinha isso em Maceió, onde eu morava. Então aquilo era novidade pra mim, né? Eu via um cara com um brinco na orelha. Depois até coloquei um, tá? Pra vocês que não sabem, o André Pepe já usou o brinco na orelha esquerda aqui. É igual do George Michael, era uma bolinha com uma cruzinha aqui. Fiquei bonito, viu, Valéria? Fiquei muito legal de brinco. Nada contra, viu? E eu vi outras coisas. Pense no nariz. Eu falei, rapaz, né? E aí começou a normalizar. Então hoje você vê o punk, você vê a menina com piercing no umbigo, na orelha, em todo canto. E tá tudo certo. Já não choca mais, entendeu? Será que a gente vai ter uma geração reborn daqui pra frente? A gente vai ter que lidar com isso? Ou isso vai... Você acha que é uma marolinha, uma onda e vai passar? Olha, vai depender do nível de psique de cada um. Mas a certeza, André, é que se a sociedade reforçar, esse comportamento vai ser estendido. Porque todo comportamento disfuncional, todo o nosso comportamento, ele gera ganho, funcional e disfuncional. Então, a partir do momento que as mulheres que têm o Baby Reborn, elas são reforçadas, elas obtêm ganhos, elas vai sendo, trazendo mais profundamente que essa realidade é possível, aí a gente vai andar em um caminho muito tortuoso, tá? Então, é importante sim existir o limite, é importante sim a gente buscar centrar, agora, obviamente, de uma forma acolhedora. Claro, quem está dentro desse processo, gente, de transferência de realidade, é muito difícil ver, porque está se sentindo segura, se sentindo protegida. Então, a gente vai ter que contar muito com a rede de apoio. Então, as pessoas que estão em volta, em vez de somente julgar ou ser muito rude, é começar a levar essa pessoa para um nível de cuidado emocional, para que aquela pessoa ela possa passar por essa transição e ela voltar a entender o que é o mundo real e voltar para a própria realidade. Então a rede de apoio, ela vai entrar aí. A gente não precisa ser rude, a gente não precisa ser grosso, até porque a gente não sabe da profundidade de sofrimento psíquico dessa pessoa. E quando a gente torna-se mais grosso, mais rude, a gente não acessa o outro e esse outro vai entrar em um campo de isolamento, tá? E esse isolamento faz com que ele não tire, ele vai enfiar na própria dor. Então a gente tem que ter muito esse cuidado e essa responsabilidade. Mas esse cuidado e essa responsabilidade não significa que a gente vai reforçar uma ideia criada nessa mente, porque essa mente não está funcional. A gente vai trazer para essa mente a importância de ser acolhido para que ela saia daquele cenário, para que ela volte a tomar consciência e assumir o próprio protagonismo e a responsabilidade da sua vida, porque a autorresponsabilidade, ela é essencial, mas ela gera dor para um cérebro humano. Por quê? Porque a gente lida diariamente com os nossos erros. E encarar os nossos erros, André, é uma dor muito grande para a gente. A não ser que a gente já tenha ali um nível de maturidade mais evoluído e a gente saiba gerenciar com responsabilidade as consequências de situações a qual a gente nos coloca. E aí a gente também vai se focar em trabalhar um repertório para enfrentar problemas. Mas, Jesse, como assegurar que as próximas gerações elas não cresçam adoecidas dessa forma, buscando fugas em vez de viver o mundo real, as relações reais, com frustrações e com crescimentos? Os pais de hoje, André, sabendo educar seus filhos, permitindo que os seus filhos eles tenham leves frustrações, para cada frustração eles desenvolver um repertório para enfrentar. Se eu tenho um cérebro que vê o problema, mas enxerga e foca muito mais na solução, eu gero uma sociedade muito mais saudável. Se eu entendo que eu cometo um erro, eu reconheço e eu posso modificar, mas entendendo que mesmo na modificação eu vou lidar com as consequências do erro apresentado, mas eu vou saber passar por isso, eu tenho uma geração muito mais preparada para enfrentar as adversidades da vida. Então, para a gente não sofrer lá na frente com uma presença
tendência dominante de insanidade mental acontecendo na geração, eu preciso trabalhar a mente da criança para ter repertório de enfrentamento, de saber lidar com a dor. Se a gente seguir esse conceito de anestesiar a dor, a gente sempre vai ter um prejuízo social. Perfeito. Quero fazer um adendo aqui. O Márcio Santana, ele faz 3 comentários aqui. Ele diz: é um assunto delicado, dependendo de como a pessoa está vivendo a situação. Vivemos numa sociedade permissiva, daí ser acolhedor será necessário, individualizando caso a caso. Parabéns pelo quadro, parabéns, doutora Gessiane, uma profissional super consciente, preparada para lidar com pessoas. Obrigado aqui, Márcio, pela colaboração, pelo seu comentário aqui no nosso chat. A priori, né, gente, quando a gente pega uma notícia dessa, eu tenho a mesma sensação que a Yolanda teve aqui, né? É uma loucura. A gente acha que é uma loucura, mas é mais ou menos assim, quando você começa como é que eu vou dizer, a absorver mais isso, né? Lembra quando alguém disse para você há 20 anos atrás que fulano de tal estava com depressão? O que é que se dizia? É frescura. Fulano de tal está com depressão. É frescura. Eu nunca disse isso, tá? Eu nunca falei isso. E ainda bem. Sabe por quê? Porque há 2 anos atrás eu tive depressão. E não foi frescura. Você sabe. Né? Então, quando não dói na sua carne, então tá tudo certo, né? Entenda, eu não estou passando a mão não, tá? A minha posição é a minha posição. Eu não estou passando a mão em gente que anda com um bebê de plástico debaixo do braço, chamando ele de filho, dizendo que o menino vomita e tem febre. Eu não estou passando a mão nisso não, tá? Eu continuo achando a mesma coisa que eu achava antes do programa começar. Só que, quando você vê alguém, entre aspas, doente, você precisa realmente acolher e não reprimir, porque isso pode aumentar ainda mais a patologia da pessoa, né, doutora? Isso, exatamente, André. Essa é a grande questão. A gente pode achar muita coisa, gente, mas na hora de transmitir para o outro, a gente tem uma responsabilidade afetiva. Reforçar é diferente de mostrar caminhos para que essa pessoa, ela se cuide, ela se cure, ela se trate e ela entenda o cenário real. Eu estava até conversando com uma amiga antes de vir para cá sobre isso. Eu disse, amiga, que também é psicóloga, e eu disse, amiga, sabe qual é a preocupação quando entra nesse quadro psicótico? É porque às vezes a pessoa está conversando com o bebê, está olhando para o bebê reborn, e às vezes ela vai começar, o sinal é esse, gente, quando começar a trazer os indicadores de que o bebê está trazendo uma resposta de volta. Isso já é um sinal, um agravante do quadro. Imagina, eu tô aqui com a minha boneca e de repente, não, ele olhou pra mim diferente. Não, ele sentiu isso. Aí ele fez essa dor. E eu vi isso, eu ouvi isso. Isso é um quadro psicótico, tá? É uma fuga já, uma ruptura real de realidade. Então, são esses cenários, nessa hora a gente tem que se preocupar com essa pessoa. Não vamos naturalizar, porque não é saudável. Não vamos reforçar, mas também não vamos ser rude. Vamos levar essa pessoa para a oportunidade do cuidado da saúde mental. Perfeito. Conversei com a psicóloga Gessiane Amorim. Gessiane, tem agenda aberta, tem vaga ainda? Como é que tá lotado? Como é que vai? Tá lotado, mas tem vaga ainda. Tem uma equipe linda agora, né? O espaço Neuropsi está ampliando, está em Arapiraca, está em Maceió. Então, tem vaga para acolher todo mundo. Tá, qual é o contato? 99936 7035. 99936 7035, WhatsApp 99936 7035, tá? Se você precisar de fazer psicoterapia, como é que tá a sua cabeça? E se você ainda tem aquela ideia que só quem procura psicólogo é doido, tire isso da cabeça. Eu faço psicoterapia e foi a melhor coisa que eu fiz na vida foi tomar essa decisão, né? Você vai se conhecer melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Jéssica, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a todos os ouvintes e telespectadores e até a próxima. Bacana, eu quero agradecer aqui ao Luan, que está fazendo aqui as imagens, e ao Marco Aurélio, que está no estúdio. Amanhã tem Lagarto e Asa, amanhã, né, Luan? A partir, eu acho que das 16 horas.
15 horas, né? Então a gente já começa a jornada depois do bate-papo Pitu de meio-dia às 14 horas. Você tem o bate-papo Pitu e logo deve emendar aí a jornada para acompanhar Lagarto e Asa, direto de Lagarto lá no estado de Sergipe. Quero convidar você para amanhã, gente, para a inauguração da Checauto Auto Center. Isso mesmo, que fica aqui na Avenida José Emílio de Lima 333, no Jardim Esperança. Amanhã, dia 17, às 9 da manhã. Eu vou estar lá, tá? Um centro automotivo moderno, bacana, com muitos mecânicos competentes. Um grande abraço aqui ao Cícero, né, que vai estar lá recepcionando todo mundo, tá bom? Mandando um abraço aqui também para o Adriano, que é o proprietário lá da Checauto Centro Automotivo, tá bom? Desejo a você uma boa tarde, um bom final de semana. Se beber, não dirija, se dirigir, não beba. E falando em carro, né, se dirigir, passa aqui na Boa Terra Chevrolet e vem simular. Tem uma S10 aqui chamada High Country. Esse carro é uma máquina, uma coisa linda, mas tem a Montana, tem o Onix. Passa aqui, são campeões de vendas, carros com garantia. Você faz as suas revisões aqui na Boa Terra Chevrolet, com tudo que tem de melhor para você e para sua família. Até a pessoa não tem os 20% de entrada não. Vem aqui na Boa Terra esse final de semana e vem conversar com o Edno, que esse cara com certeza vai fazer um bom negócio para você sair daqui montado no Chevrolet 100 anos de Brasil. O que você está esperando para você vir aqui? Faz uma simulação, faz o financiamento e aí vai pagar em suaves prestações e deixa de andar a pé, né? Como diz aí a Ivete Sangalo, quer andar a pé, amor, não venha, porque não é? É um negócio desse aí. A pé você não pega ninguém, nem gripe, viu? Tá bom? Grande abraço aí. E a todos aqui, deixa eu ver, o Ronaldo, técnico de relógio, o Márcio Santana diz parabéns, sucesso. Obrigado, sucesso para todos vocês também. Obrigado, Marco Aurélio. A todos uma boa tarde, um bom final de semana e a gente volta na segunda às 13 horas, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco.